Professor Maicon, Ciências, né? Nono ano. Então, eu peguei aquelas questões lá que eu tinha passado para vocês, pra gente conversar um pouco, né? E também peguei a questão dos cadernos de atividade de vocês, porque é justamente de lá que vão ser retiradas as questões aí pra prova de vocês, tá bom? Então, desculpa aí pela demora pelo vídeo, né? Mas é muita correria, tava muitas videoaulas importantes também para gravar. E como a prova de vocês está muito fácil, gente, vocês vão dar risada quando vocês pegarem a prova de vocês, de tão fácil que tá a prova. Então eu acabei deixando por último, tá bom? Mas espero que vocês consigam aí e vamos lá. Então, galera, a primeira questão aí tá falando para vocês assim, ó, sobre os fósseis, né? Os fósseis muitas vezes são registros dos seres vivos pertencentes a espécies que já existem, não existem mais no planeta, né, no planeta Terra, como os dinossauros. Sobre os fósseis e o estudo da evolução, é correto afirmar que... Galera, se vocês olharem as alternativas que estão aí, dá até vontade de rir, né? Vamos lá. Os fósseis não têm nenhuma relação com o estudo da evolução. Fóssil não serve para o estudo da evolução. Então não vou nem continuar lendo a A, completamente errada. Vamos para B. Os processos evolutivos são as mudanças que ocorreram com os fósseis e não ocorrem com as espécies vivas. Então ele está querendo dizer que o fóssil não tem nada a ver com o ser vivo, né? Tem nexo isso? Não tem nexo nenhum. O fóssil me diz muito sobre o ser vivo, né? Os hábitos alimentares dele, como viviam, né? O que comiam, né? Então a gente consegue ter muita informação através dos fósseis ali, né? Até das fezes desses fósseis também. Olha se o estudo dos fósseis, com o estudo deles, né? É possível identificar diferentes espécies e como elas se assemelham a espécies atuais, ajudando no estudo da evolução. Óbvio, né, galera? Essa daí é a questão, é a alternativa mais coerente até aqui. Darwin soube da existência, a letra D, ó, Darwin soube da existência de fósseis somente depois que já tinha escrito sua teoria explicando o processo evolutivo. Então Darwin nem sabia, não imaginava que os fósseis poderiam... Pelo amor de Deus, né, gente? Não tem nexo, não tem coerência essa questão aí. Então, tá na cara ali, né, que é a letrinha C de Cristo me ajude. Mas vamos lembrar um pouquinho o que eles falavam, galera, porque pra gente não ser pego de surpresas, tá? Então vamos lembrar aqui um pouquinho, eu tô aqui no livro da atividade de vocês, tá? Do positivo 1, né? Então a gente tá falando muito sobre Lamarck, né? E sobre Darwin, né? Então o que Lamarck acreditava aí? Na lei do uso e desuso e na lei da herança dos caracteres adquiridos, né? Então lembra, aquilo que não era utilizado, né? O músculo que não é muito utilizado, como por exemplo, né? Aquilo tende a atrofiar. Se a girafa não precisa de um pescoço grande, o pescoço dela vai ficando pequeno. Tudo bem? Ele acreditava basicamente nisso, né? E atrofiamento, né, de órgãos aí. Isso daí até que ele está correto, né, gente? Essa questão do músculo atrofiar até que ele está correto por conta do desuso, né? E a lei das heranças, né, dos caracteres adquiridos, está lá, ó. As alterações adquiridas durante a vida, pelo uso ou desuso de um determinado órgão ou estrutura, são passadas para os descendentes. Então, se você vai lá para academia, se você malha, fica bem bonitão, teu filho vai nascer mais bombadinho. Não tem nexo, né? Aquilo que você adquire durante a vida não é transmitido para os seus descendentes, né? Se você tinge o seu cabelo, se você perde um dedo, né? Enfim, não tem muito nexo isso, aquele caráter que foi adquirido durante a vida, né? Então, mas essa era a teoria de Lamarck sobre o processo aí, né, evolutivo aí, ok? Já Darwin não. Já Darwin acreditava aí na seleção natural, que vocês já sabem, deve estar até querendo adiantar o vídeo, né? E as relações de parentesco, né? Então eles sempre tinham aquele ancestral em comum, e a partir daquele ancestral em comum, algumas seleções naturais ocorriam, e lá no final acabava diferenciando essa espécie por conta dessas pequenas mudanças de seleção natural. Tudo bem? Então isso daí aqui, só para a gente lembrar um pouquinho, né, sobre Lamarck e Darwin. Aqui está mostrando para vocês um pouquinho. Olha lá, a célula, dentro da célula tem um núcleo, e dentro do núcleo a gente tem os cromossomos, e no cromossomos temos o DNA, como está nessa imagem aqui para vocês bem representada, tá? Então o que está falando aqui para vocês, ó? Vamos lá. Mutações, vamos lembrar o que é mutação. Alteração naquelas letrinhas A, C, G, T do DNA. Alterou qualquer uma daquela combinação que deveria ser a correta, né? A gente já tem uma mutação, alteração genética, beleza? Recombinação gênica.
Isso aqui que eu tô falando com vocês, galera, são coisas que podem alterar a variabilidade genética, a mudança de uma espécie, a alteração do DNA, ok? Então a recombinação genética também, a forma que esses genes estão se distribuindo ali, a questão lá do crossing over, né, que a gente falou quando ocorre na formação dos gametas, na meiose, que ocorre troca de DNA na formação dos gametas, né? Lá naquela região de quiasma, né, que a gente já viu. Então, no próprio DNA, na própria formação do gameta, existe a recombinação genética, tudo bem? Migrações, então tá ali, ó. A entrada de indivíduos diferentes de uma população proporcionando a introdução de novos genes. Então uma espécie veio de uma região para cá, trouxe genes dela, característico dela, para cá, ocorreu essa mistura genética, então as migrações também favorecem a variabilidade genética, a mistura de DNA. Até a deriva genética, né? Alteração drástica no número de indivíduos de uma população devido a fatores naturais e repentinos. Os sobreviventes não são necessariamente os mais bem adaptados. Então isso daí também influencia na questão da variabilidade genética, menos que as outras, mas influenciam. Tudo bem? Isso aqui essa apostila, esse livro de atividades está bem um resumaço para vocês. E é tudo aquilo que a gente vai usar para a prova. Então é bem tranquila essa prova, galera. Tá muito de boa. Então olha só. Especiação e extinção. Galera, extinção a gente sabe o que é, né? Aquela espécie deixando de existir. Ela foi extinta, né? Então ela não se adaptou, ela foi predada de uma forma além do normal, como por exemplo o ser humano faz, né? Ele leva à extinção algumas espécies pela destruição de habitat, enfim. E a questão da especiação, quando surgem novas espécies, né? Dependendo muito daquela questão que a gente já viu também sobre isolamento térmico, né? Ela vai se adaptando, e tanto que ele se adapta àquela região, acaba surgindo uma nova característica, uma nova espécie. Tudo bem? Então isso daí é bem tranquilo. Vamos voltar ali para as questões rapidinho. Então olha só. Aí tá ali outra questão, olha só. Qual é a relação de seleção natural com a sobrevivência e a reprodução de uma espécie em seu ambiente? Então olha só, galera. Seleção natural. Reprodução de uma espécie em seu ambiente. Pensa comigo, galera. O mais adaptado naquele ambiente, o mais camuflado, como por exemplo isso, né? Ele vai sobreviver mais, vai ter uma maior quantidade daquela espécie, consequentemente, essa característica, essa adaptação vai se multiplicar mais. Então ele vai sobreviver mais naquele ambiente, ele vai ter mais descendentes, porque ele está melhor adaptado. Só isso. Olha a 3, que bobeira, galera. Diferencia adaptação de seleção natural. A adaptação, galera. O que é adaptação? O ser vivo se adapta àquele ambiente. Ele não muda a sua genética, ele não cria uma nova característica. Ele se adapta de alguma forma àquele ambiente. Tudo bem? Já na seleção natural, não. A espécie melhor adaptada sobrevive melhor e ela vai sendo selecionada ao longo dos anos. Olha o nível das perguntas, hein, gente? 4. Olha só. A grande variedade de seres vivos que habitam o planeta Terra e que interagem entre si e com o meio ambiente é denominado de... Ô, galera, pelo amor de Deus. Vamos lá. Habita o planeta. Variedade de espécies. A gente está falando de bioma? Não, a gente tá falando, se está falando de variedade de espécies, galera, a gente está falando de biodiversidade. Então não tem nem o que se discutir quanto a isso, tá? Tem a questão do Enem aí bem gigante, tá? Para vocês darem uma lida. Essa vai ficar para vocês aí, ok? Tô fazendo o vídeo aqui correndo. Defina sustentabilidade, gente. Utilizar os recursos sem levá-lo à extinção. Eu vou permitir que outras gerações também usufruam disso. Isso é sustentabilidade, ok? Então a gente tem que lembrar daquela pegada ambiental, né? Aquela questão toda lá, mas sustentabilidade é isso, tá ok, galera? Então olha só, essa questão aí da Olimpíada Brasileira aí, né? A 7, por exemplo. Deixa eu ver aqui do que ela se trata ali. Tá falando sobre uso de pesticidas, né? Então tá lá, ó. Indique a alternativa que contenha medida eficaz e ecologicamente e economicamente viável em substituição ao uso de pesticida. Então, o que eu posso fazer para não usar tanto pesticida?
A gente vai analisar as questões aí e responder, né? Então a gente sabe que os pesticidas, quando é jogado nos vegetais, eles acabam acumulando aquilo na sua constituição, né? E a gente, quando se alimenta disso, acaba bioacumulando esse pesticida nos nossos organismos. E com o passar dos anos, isso se torna até cancerígeno, né? A gente já sabe sobre a potencialidade cancerígena dos alimentos até, né? E principalmente dos agrotóxicos. Então, olha só. Promover a importação de produtos agrícolas e o consumo sustentável. Então, eu vou importar produtos. Se eu importar, eu resolvi o problema, né? Então, você acha que ao invés de eu modificar alguma coisa, eu vou passar a comprar de fora? Será que lá eles também não usam agrotóxico? Então, essa questão não tem nexo. Disponibilizar terrenos férteis para grandes empresas de forma a baratear os custos e aumentar a produção. O que isso, na opinião de vocês, tem a ver com a questão da diminuição do uso de agrotóxico? Será que tem alguma coisa a ver? Vamos continuar lendo aqui, ó. C. Construir sistemas de irrigação eficientes e acessíveis para toda a população. Será que isso resolve? Vamos ver a D. Utilizar melhoramento genético para tornar as plantas mais resistentes aos agrotóxicos. E aí? E. Preservação da fauna e da flora nativa e desenvolvimento de métodos de controle menos agressivos, como o uso adequado de controladores biológicos. E aí, galera, o que vocês acham? Lembrando, ó, o Brasil está no ranking de uso de agrotóxico. O agrotóxico é utilizado para destruir pragas, ok? Só que o vegetal acaba acumulando aquilo. Qual dessas aí vocês acham que tivessem que escolher, que vocês assinalariam aí? Ó, preservação da fauna e flora nativa, desenvolvimento de métodos de controle menos agressivo, como o uso de controladores biológicos. Controladores biológicos, galera, é quando eu uso um tipo de espécie para destruir uma determinada outro tipo de espécie. Então isso funciona, tá? Ele pode ser funcional, sim. Então, por exemplo, se eu sei que tem uma lagarta ali comendo todo o meu tipo de vegetal, eu coloco um tipo de pássaro naquela região que não se alimenta daquele vegetal, mas se alimenta daquela lagarta. Então isso é uma forma de controlador biológico, tá? Só para quem não lembra o que é controlador biológico, tá ok? Então essa aí seria mais coerente, tá? Olha 8. Após a ocorrência de queimada em uma área de vegetação natural, várias etapas começam a ocorrer, recuperando o ambiente por meio da sucessão ecológica. Numere essas etapas até o restabelecimento da comunidade semelhante à original. Ah, galera, essa questão aí tem na apostila de vocês, tá? Então tu vai pegar lá, vai numerar 1, 2 e 3 ali, né? Vai ver qual que é a primeira, qual que é a segunda e qual que é a terceira. E vai colocar em ordem ali. Isso daí tem na apostila de vocês, a gente já fez em sala de aula. Essa 9 também tem na apostila de vocês, tá? A questão da caixinha do leite lá que a gente conversou sobre o descarte de tudo isso daí. Tá, é bem tranquilo isso daí, tá, galera? Quer ver? Eu não vou nem ler a pergunta, mas eu vou ler ali, ó, né? O impacto ambiental por essa caixinha. Vamos ver o que a gente pode fazer aí para consertar um pouco isso. Olha A, utilizar soda cáustica. Eu sei que se eu utilizar soda cáustica, eu vou produzir um lixo químico ferrado. Então a A estaria errada. Olha B, promover a coleta seletiva de modo a reaproveitar as embalagens para outros fins. A B, por enquanto, né, estaria encaixado ali. Olha C, aumentar a capacidade de cada embalagem, ampliando a superfície de contato com o ar para sua decomposição. Então eu vou produzir mais caixinha de lixo para gerar mais lixo. Não tem nexo isso, né? D, construir um aterro específico de embalagens Tetra Pak acondicionadas de forma a reduzir o seu volume. Então eu vou ter um gasto a mais, um custeio a mais, só para destruir a caixinha de leite. Eu não vejo isso daí funcionar em lugar nenhum, né? Nunca uma cidade vai fazer isso. Então essa daí é economicamente impossível. E proibir a fabricação do leite. Ninguém mais toma leite. Resolvemos o problema do lixo. Essa daí estaria correta, né? Mas não dá, né, galera? Essa daí não dá. Então, qual que ficou correta aí? Promover a coleta seletiva. Lembra que coleta seletiva é aquele lixo todo separadinho, né? Plástico, metal, aquela coisa bem nível fundamental, tá, gente? A 10 ali, nem vou ler aquilo tudo que tá ali, né?
Mas eu vou ler ali, ó. Qual a importância da criação de unidades de conservação em áreas marinhas? Galera, se eu não tiver uma área de conservação em unidade marinha, por exemplo, na época da pesca, eu vou pegar aqueles peixes cheios dos ovos, vou fazer a retirada dele, aqueles ovos deixarão de estar lá, eu não vou ter um meio sustentável ali, né? Porque eu vou estar destruindo aquela espécie propriamente dita, porque ele não vai ter descendentes ali, eu vou estar diminuindo a quantidade daqueles peixes, principalmente em época de desova, né? É crime fazer pesca em época de desova. Então essa questão da preservação marinha é justamente para proteger toda aquela área marinha, tudo bem? Vamos voltar aqui um pouquinho rapidinho para o caderno de atividades aqui de vocês, que tem algumas questões aqui que são importantes também. Mas olha só que legal. Olha que legal, hein? Então, galera, vocês estão aí praticamente no final do ano, né? A gente está aí concluindo aí o quarto bimestre, né? Espero que vocês não peguem nenhuma REC, né? Nenhum tipo de exame, nada, né? E eu vou ter que pausar o vídeo aqui para eu entrar de novo na apostila de vocês. Então, galera, olha só. Já abri aqui de novo, né? A parte final da nossa apostila falava ali sobre a questão da biodiversidade e as ameaças para biodiversidade. Então lembra que biodiversidade é a variedade de espécies existente numa determinado habitat, numa determinada região, né? Então aqui está um resumo bem legal para vocês. Ó. A perda ou fragmentação do habitat causa a perda da biodiversidade. O uso de agrotóxico pode destruir algum tipo de espécie, né? Então tu está perdendo biodiversidade. A introdução de espécies exóticas, né? Se eu coloco uma espécie que não é comum naquela região, ela pode literalmente destruir aquele habitat, ou ela acaba se alimentando de uma outra espécie lá, que é nativa de lá, e acaba destruindo, enfim, por consequência o habitat é destruído. A exploração, né? Não precisa nem falar sobre a questão do ser humano, né? Poluição, por exemplo, num lago, num rio, se eu poluir, os animais daquela região, daquele lago, daquele rio, tendem a morrer, né? Então tem uma perda da biodiversidade. E mudanças climáticas, né? Como tá a foto aí, o derretimento aí das calotas polares aí. E tá ali unidades de conservação. Então a gente tem algumas unidades de conservação justamente para tentar mitigar, impedir a perda dessa biodiversidade. São algumas medidas, né, que o ser humano tem tentado tomar. Então, por exemplo, tá aí o CES, né, unidades de conservação integral, né, não pode ser habitadas, é só para atividades de pesquisa, né, e acabou, tá bom? Turismo de vez em quando e só. Então abre aquele parque, a pessoa vai, vê, tira fotos e tal e volta. E unidade de conservação de uso sustentável, né? Então pode ser habitada, mas vai ter aquela questão da sustentabilidade, vai pensar no meio ambiente, tá? Então a gente já falou aí o que é a sustentabilidade, a gente já sabe o que é essa questão da pegada ecológica, é um método que vai quantificar tudo aquilo que está sendo utilizado de insumo, tudo aquilo que está sendo consumido para produzir um produto, para saber se aquilo está sendo benéfico ou não para o meio ambiente, tá bom? Então aí o governo cria algumas unidades aí de restauração em áreas que são degradadas, né? Como reflorestamento, né? Biorremediação, incremento biológico, vou colocar ali algumas espécies que estão sumindo, vou voltar a fazer aquele implantio, né? Enfim, né? O governo aí envolvido nessa questão, tá? Então olha como o nosso assunto, galera, é de boaça, gente. É bem tranquilo, tudo bem? Então, galera, eu quero aproveitar agora porque eu vi a prova de vocês, fiquem tranquilos, tá? Que vocês vão ir muito bem na prova, tá muito fácil. E deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu quero me despedir agora de vocês, né? Porque eu não sei como que, não sei se vocês continuarão, né? Mas desde já eu deixo um abraço para vocês. Vou deixar um grande abraço mesmo para vocês. Eu espero que vocês tenham sucesso na jornada de vocês. Eu espero que vocês sejam pessoas bem-sucedidas, vitoriosas, tá? Que você não se esqueça, né, da luta que vocês estão tendo agora, porque não é fácil, né? E que quando a gente se encontrar de novo, né,
a gente possa relembrar alguns momentos bons que tivemos aí, porque vocês passam pela minha vida e eu passo pela vida de vocês também, né? Então não tem como a gente esquecer, não vamos perder o contato, tá? Deixa eu pausar aqui rapidinho. Então, galera, eu quero deixar aqui, tá, uma mensagem pra vocês, tá? Que a gente esteja dizendo adeus pra ninguém, tá bom? Vou sentir falta de vocês, tá? Vocês fazem parte lá da minha vida, né? Da minha lembrança, né? Como ser humano. E na construção do conhecimento de vocês eu coloquei alguns tijolinhos importantes, tá bom? Então, Feliz Natal pra vocês, Feliz Ano Novo. Aproveite os bons momentos com os familiares, com os amigos, tá? E que, quem sabe, a gente se encontre numa vida mais pra frente, tá bom? Então, nos vemos ainda alguns dias aí, né? Boa prova pra vocês. E forte abraço. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why can't I? Oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top. That's where